Olá pessoal, tudo bem? Chegamos agora praticamente na metade da apostila que vocês estão estudando. Então, nesse momento, eu acho importante nós fazermos uma pequena avaliação, uma pequena revisão daquilo que vocês viram no decorrer do estudo dessa apostila. Bom, nós começamos estudando fazendo uma pergunta muito direta, né? O que é ética? E mais para frente nós podemos observar que existe uma diferença entre ética e moral. Nem todos os autores, nem todos os estudiosos consideram ética e moral a mesma coisa. Alguns consideram, colocam como duas palavras que expressam o mesmo sentido, mas muitos autores tentam fazer uma diferenciação entre ética e moral. E nós temos um ponto importante que está na apostila, que diz que a ética é um código de regra ou princípios morais que regem a conduta, considerando as ações dos homens com referência ou como referência à sua justiça ou à injustiça, tendência ao bem ou ao mal. Então a ética vai analisar um fato, um ocorrido, não simplesmente pelo que é o senso comum das pessoas, mas efetivamente se aquele ato foi um ato que propôs justiça, que promoveu justiça, que foi um ato bom ou foi um ato mau, ou se ele promoveu uma injustiça, se ele promoveu algum dano à pessoa nos mais variados âmbitos, seja físico, seja moral, seja a integridade da pessoa como um todo. Então, a moral, ela muitas vezes está condicionada àquilo que a sociedade em determinada época entende como certo ou como errado. Um exemplo muito claro: a escravidão, há alguns séculos passados, era considerado algo normal, inclusive moralmente aceito e até justificável. Mas nós não podemos dizer que a moral é eticamente justificada ou eticamente que a escravidão é eticamente justificada ou correta. Então, a moral, pelo conceito que muitos autores colocam, ela pode ter uma variação com relação àquilo que é certo e errado no decorrer do tempo. A ética pretende fazer um juízo sobre aquele valor, independente do seu tempo e independente da cultura. Alguns autores, aliás, muitos autores vão colocar que essa questão de que a moral, que a ética possa colocar alguma regra válida para todas as culturas, não é possível. Por isso se fala muito em relativismo ético. O que é esse relativismo ético? É um relativismo em que aquela cultura pode considerar algo que ela promova como eticamente aceitável porque está culturalmente sendo realizado na sua população há muito tempo. E e pode ser discutido, mas dificilmente essas questões são resolvidas de forma muito fácil. A ética sempre vai exigir muita reflexão e muita avaliação em cima das situações em que ela se encontra. Principalmente quando nós tratamos de situações muito práticas no nosso dia a dia. A ética tem uma base em que ela tem que analisar a questão cultural. Não quero dizer aqui que ela deva estar simplesmente subalterna às questões culturais, mas ela tem que entender as questões culturais também. Na sequência, nós vimos a importância de termos a ética como um valor pessoal. A ética, apesar de nós precisarmos de um embasamento teórico, precisarmos entender algumas formas de pensar a ética, de refletir sobre a ética, mas ela tem que se tornar algo inserido na nossa vida. Ela tem que ser um valor pessoal. Nós devemos, no nosso dia a dia, procurar viver e refletir as nossas ações de forma ética. Então, na apostila está colocada
colocado que viver eticamente requer a responsabilidade pelos nossos atos, pelos atos de outros que possam afetar as demais pessoas. Então nós temos que entender que nós temos que viver de forma eticamente responsável. E assim sendo, nós temos que promover a ética na nossa vida. Não adianta eu ter um discurso ético se os valores éticos dos quais eu discurso não estão inseridos na minha vida. E ali nós vimos alguns exemplos, então, de como que algumas questões pequenas no nosso dia a dia podem transformar o nosso convívio com as outras pessoas. Como eu posso afetar a vida de outras pessoas com pequenas questões que se passam no nosso cotidiano, como furar uma fila, como usar uma vaga do estacionamento que não é a minha, como eu não ser honesto no troco, no comércio, ou como eu usar algum subterfúgio para ganhar com alguma coisa, por mais pequena que seja. Mas isso não é algo que promova a ética, ao contrário. E quando eu faço essas pequenas coisas, eu estou validando também aquelas grandes questões éticas que nós nos revoltamos. E depois nós vimos então, um pouco mais para frente, a questão da ética como virtude, aquilo que Sócrates entendia que a ética deveria ser uma virtude pessoal. E é isso também que nós entendemos, que a ética é uma virtude, algo que deve ser desenvolvido, uma forma de viver, de agir. Né? E então nós entendemos um pouco que é aquilo que Sócrates quis dizer. Para Sócrates, ser virtuoso significava educar-se, preparar-se para desenvolver as suas melhores qualidades em vista de si mesmo e de outros. Então, Sócrates entendia que a ética deveria promover em mim um sentimento, um desejo de promover o bem na sociedade. E como eu faria isso? Na polis, né? Na cidade. E como que eu faria isso? Eu faria trabalhando, sendo honesto e trabalhando para desenvolver a sociedade. Primeiro, me autodesenvolvendo, ou seja, no sentido de me aprimorar virtuosamente, ser ético, trabalhar no sentido de me aprimorar na educação para eu promover cada vez mais o bem-estar da sociedade, através do meu trabalho, gerar o bem-estar. Então, se vou fazer algo para alguém, se vou fazer algo para a sociedade, aquilo que eu vou fazer tem que ser muito bem feito para promover o bem para a sociedade. Então, desenvolver as pessoas, para Sócrates, era desenvolver essa capacidade de pensar no bem dos outros. E ética, de uma forma geral, é a tentativa, a busca de nós tentarmos viver bem, e viver bem em harmonia com a sociedade. Para Sócrates, a maneira de ser virtuoso é buscar o desenvolvimento da sua razão, do seu conhecimento. A virtude, a busca do ser humano não deve estar focada nas riquezas materiais. Ele diz que as riquezas materiais, as buscas pela materialidade, geralmente desviam o homem da virtude. Então Sócrates tinha essa preocupação de que a busca incessante do ser humano pelo seu simples bem-estar material tira dele o foco pela busca da virtude, pelo bem comum. Mais para frente, então, nós vamos entrar dentro de uma corrente muito debatida, que é o utilitarismo. O utilitarismo vai dizer, de forma geral, que uma ação é considerada boa ou ética na medida em que proporciona a maior quantidade de prazer ou felicidade para o maior número de pessoas. Então, o utilitarismo ele vai ter algumas bases para aquilo que ele promove ou que ele entende como ética. Ele vai dizer que o ser humano ele só tem dois senhores na sua vida. Aquilo que de fato importa para o ser humano. Aquilo que lhe dá prazer e aquilo que lhe dá dor.
Então o ser humano busca aquilo que lhe dá prazer e foge ou evita aquilo que lhe dá dor. Então ele vai dizer que, de forma geral, todos nós andamos ou vivemos nesse mediado por esses dois senhores, a dor e o prazer, o sofrimento e a alegria, né? Então ele vai pensar a ética em cima de promover aquilo que traz o maior bem, ou seja, dá o maior prazer, maior alegria, maior felicidade, ou bem de forma geral, para o maior número de pessoas. E assume como risco que, dentro de algumas circunstâncias, algumas pessoas vão sofrer, porque para se tomar uma decisão, para promover o maior bem para o maior número de pessoas, muitas vezes você não consegue agradar a todos. Então, numa decisão, você sempre vai se pautear, segundo o utilitarismo, para aquilo que vai promover o maior bem para o maior número de pessoas. Ah, mas tem 2 ou 3 que não vão estar acolhidos por essa decisão. Muito bem, mas a grande maioria vai estar acolhida, então é a decisão correta. De forma geral, ele vai dizer que o homem é egoísta e busca satisfazer as suas próprias necessidades. Ele diz que a natureza nos sujeitou a esses dois mestres, né, o prazer e a dor, então ele pauta a sua decisão ética em cima dessa questão. Mas, por outro lado, o utilitarismo traz algumas questões muito interessantes, porque ele vai dizer algo muito importante. Lá na apostila, você vai ver que numa das características gerais do utilitarismo é que o critério da avaliação são as consequências e não as intenções. Ele não vai olhar as intenções. Aí nós podemos fazer um contraponto, um pouco, pensar o que isso significa a partir de uma ética cristã. Será que nós podemos ser utilitarista por esse parâmetro, por uma ética cristã? Fica uma dúvida, uma questão para vocês. Mas o utilitarista vai dizer que não importam as intenções. Se os sims são bons, o que importa são os sims. Mas ele traz uma questão boa. Ele vai dizer assim: todos devem contar por um, ninguém mais que um. Ou seja, numa decisão ética que um utilitarista vai tomar, ele não vai olhar se aquela pessoa tem um cargo mais importante. Isso sempre na questão teórica, né? Ele não vai olhar se aquela pessoa tem um cargo importante, ou uma função, ou ele tem dinheiro, alguma coisa assim. Não. Esse sujeito pode ter tudo isso, mas ele não vale mais do que outra pessoa. Todos valem a mesma coisa para uma questão utilitarista. Ele não vai olhar a postura individual de cada um, o valor individual, a não ser que, se por aquele valor individual, essa pessoa possa representar um bem maior para o maior número de pessoas. Por exemplo, estamos numa sala fechada, em que se perdeu a chave, ou se quebrou a fechadura, e começa um incêndio nessa casa, nessa sala, e ali dentro existe um chaveiro. Qual deve ser a primeira pessoa a ser salva? O chaveiro, porque se salvarmos ele primeiro, a possibilidade dele conseguir abrir a porta e salvar os outros é maior. Não que ele valha mais que outra pessoa ali dentro, mas pela sua capacitação ele pode promover um bem maior. Então, nesse aspecto, ele seria salvo primeiro, né? O utilitarismo vai trazer uma questão interessante também com relação à ética, com relação aos animais. Por quê? Porque como o utilitarista vai olhar a questão da dor, do sofrimento e do prazer, ele vai dizer que o animal também. O animal busca o prazer e não a dor. Então, o animal, ele passa a ter um status de responsabilidade ética por parte do ser humano, que tem uma capacitação analítica maior, porque o animal também vai buscar fugir da dor, né, e vai buscar aquilo que lhe dá mais prazer. Então, infringir dor ao animal seria uma ação ética incorreta. Mais para frente, então, nós vamos ver um pouco da ética em Kant. Kant é um pensador muito complexo, mas o nosso objetivo é apenas dar um passeio por aquilo que Kant falou, que é o mais significativo no sentido daquilo que nós podemos entender para nós usarmos numa ética prática. E a principal
ponto que nós marcamos aqui na apostila é a regra de ouro de Kant, que nós devemos agir de tal modo que devemos considerar toda a humanidade, tanto na sua pessoa quanto na pessoa dos outros, sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, a pessoa é sempre um fim em si mesmo. Para Kant, é eticamente errado eu usar uma pessoa ou, através de uma pessoa, conseguir qualquer coisa através dela, sem ela consentir, sem haver um consentimento dela. Porque ela é um fim em si mesma, ela tem uma dignidade por ser, por existir, e eu não posso utilizar-me do ser dela como indivíduo para qualquer outra ação que não venha ao encontro daquilo que ela mesma quer. Então, para Kant, eu nunca posso usar uma pessoa como meio para atingir alguma coisa. A pessoa é um fim em si próprio. Isso é um pensamento muito importante, porque muitas vezes nós vemos na nossa sociedade as pessoas usando as outras para conseguir coisas e ludibriando as outras pessoas. E nós mesmos, às vezes, de forma até inconsciente, agimos de maneira a conseguirmos coisas através de ação em pessoas que muitas vezes não estão plenamente avisadas daquilo que nós estamos pensando e da forma como estamos agindo. Até aqui nós chegamos nessa breve conceitualização com relação aos pensadores e ao pensamento sobre algumas pequenas correntes éticas. De forma alguma vimos todas, eu selecionei aqui algumas correntes, né? Algumas correntes para que nós possamos pensar e analisar também a forma como nós agimos e, através desses, analisarmos como poderíamos agir melhor, de forma a pensarmos a ética e agirmos de forma ética. Agora, no segundo módulo, nós teremos um olhar mais profundo em cima daquilo que a ética cristã é e daquilo que a ética cristã fala. Isso tem um papel muito importante na nossa vida. O que é a ética cristã? Como ela deve ser entendida por nós? Espero que até aqui você tenha gostado dessa matéria, tenha fomentado curiosidades para que você possa se aprofundar mais naquilo que nós estamos vendo. Um forte abraço e bons estudos.